Olá! Já parou para pensar como aqueles detalhes da CLT sobre honorários, sobre audiências, podem assim mudar tudo numa disputa trabalhista? Hoje a gente vai fundo nisso, sabe? Analisar esses pontos cruciais direto da lei mesmo. Fica por aqui porque entender isso, olha, faz uma diferença enorme no dia a dia. Aí, antes da gente começar, se esse tipo de análise detalhada te ajuda, se é útil para você, pense em se inscrever no canal, compartilhar com os colegas. Isso dá uma força enorme para a gente continuar. Ok, vamos lá então. O que temos aqui são uns artigos da CLT que tratam de dois pontos, né? Os honorários de sucumbência e como funcionam as audiências. A ideia é tirar o essencial disso, começando pelo bolso, os honorários. O que a CLT diz? Quem paga, quanto paga. Então, o artigo-chave é o 791-A. Ele estabelece, assim, de forma clara que a parte que perde, a parte sucumbente, tem que pagar honorários para o advogado de quem ganhou, mesmo que esse advogado esteja atuando em causa própria, viu? E o ponto central mesmo é o percentual. Fica ali entre 5% e 15%. No mínimo 5%, no máximo 15%. Certo, 5 a 15%. Mas sobre qual valor? O que entra nessa conta? Boa pergunta. Incide sobre o valor que sair na liquidação da sentença, sabe? Ou sobre o proveito econômico que a parte teve. E se não der para medir assim, aí vai sobre o valor atualizado da causa. E um detalhe importante que está lá no parágrafo 1º, isso vale mesmo se for contra a fazenda pública e também quando a parte é representada pelo sindicato. Ah, interessante essa parte da fazenda pública e do sindicato. E dentro dessa faixa, 5 a 15%, como é que o juiz decide? É 8, é 10, é 15? O que ele leva em conta? Uhum. O parágrafo 2º detalha isso. O juiz vai analisar alguns critérios, né? Por exemplo, o grau de zelo do profissional, o trabalho que ele teve, também o lugar onde o serviço foi prestado. Atuar numa capital é diferente de atuar numa comarca mais distante, isso pode influenciar. A natureza da causa, se era simples, se era complexa, a importância dela e, claro, o trabalho efetivo e o tempo que o advogado dedicou. Uma causa que levou anos, muito complexa, tende a puxar o percentual mais para cima, mais perto dos 15%. Entendi. Faz todo sentido ter esses critérios. E se, tipo, ninguém ganhou 100%? Sabe? Quando a decisão é parcialmente favorável para um lado e para o outro. Aí entra a chamada sucumbência recíproca. Está lá no parágrafo 3º. Acontece muito, né? Nesse caso, cada lado vai pagar honorários por advogado da parte contrária. Mas atenção, é sobre a parte em que perdeu. Ah, ok. Cada um paga sobre o que não ganhou, digamos assim. Ao que um deve para o advogado do outro e abater do que o outro deve. Cada pagamento é separado. Vedada compensação, isso é bem específico. Qual a razão disso na prática trabalhista, você acha? Olha, a interpretação mais comum é para proteger a verba do advogado, né? Os honorários têm natureza alimentar. Então, essa vedação garante que ele receba o valor, independentemente de outros créditos ou débitos entre as partes no processo. Protege o advogado. Entendi. E tinha aquela questão da justiça gratuita, né? Mudou alguma coisa? Sim, tinha. O parágrafo 4º, ele criava uma regra específica. Ele dizia que a obrigação de pagar honorários ficava suspensa por 2 anos, se a parte fosse beneficiária da justiça gratuita. Se nesse tempo ela não melhorasse de condição financeira, não precisava pagar. Contudo, e aqui é crucial esse parágrafo 4º, ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Foi na ADI 5766. Inconstitucional? Então, na prática, essa regra de esperar 2 anos? Não vale mais. A decisão do STF derrubou essa condição suspensiva. Isso muda bastante o cenário para quem é beneficiário e pensa em entrar com uma ação, né? O risco é outro. Ah, e só para fechar, o 791-A, o parágrafo 5º diz que também tem honorários na reconvenção, que é quando o réu, dentro do mesmo processo, faz um pedido contra o autor. Certo. Então, sobre honorários, acho que ficou bem claro. 5 a 15%, critérios para definir a sucumbência recíproca sem compensar e essa questão importante da inconstitucionalidade do parágrafo 4º. Agora, mudando um pouco o foco. E as audiências? Como a CLT organiza o dia a dia lá no fórum? Horário, local? Ok, audiências. O artigo 813 é o ponto de partida. Ele diz que elas são públicas, realizadas na sede do juízo ou do tribunal. E o horário padrão, dias úteis, das 8 da manhã às 18 horas.
E tem um limite de duração importante. Não podem passar de 5 horas seguidas, salvo, claro, se for matéria urgente. Aí pode estender. 5 horas seguidas é bastante tempo. E tem exceção para esse local ou horário padrão? Pode ser em outro lugar ou fora desse horário das 8 às 18? Pode, mas são exceções. O parágrafo 1º do 813 permite fazer em outro local se tiver um motivo especial justificado. Mas, tem que avisar com antecedência, no mínimo 24 horas antes. 24 horas de aviso prévio. Anotado. Isso. E o mesmo prazo de 24 horas vale para as audiências extraordinárias, aquelas que precisam acontecer fora do horário normal, né? Tá lá no parágrafo 2º. Falando em horário e tempo. E atraso. A gente sabe que às vezes acontece. O que diz a lei se a audiência marcada para, sei lá, 9 horas não começa? Aqui tem uma novidade bem relevante. É uma alteração recente da Lei 14.657 de 2023, que mexeu no artigo 815. O parágrafo 2º desse artigo agora diz o seguinte: se a audiência não começar sem uma justificativa até 30 minutos depois da hora marcada. 30 minutos, meia hora de tolerância. Exatamente. Meia hora. Se passar disso e não tiver começado, as partes e os advogados podem simplesmente ir embora. Tem o direito de se retirar. Nossa, e quais as consequências? A parte não é prejudicada. O que acontece depois é que quando houver uma cerimônia do juiz, com constância do tempo e em que todas as partes estavam efetivamente presentes, o juiz pode agendar uma nova audiência com as constâncias de horária presentes, fundamentação de causa justificativa, exatamente mencionadas pelo áudio-vídeo da cerimônia, e uma penalidade para quem se retira depois dos 30 minutos de espera injustificada. O parágrafo 3º diz que o ocorrido tem que ser registrado em ata, e a audiência, claro, tem que ser remarcada, para a data mais próxima possível. É uma garantia importante, né? Para não ficar esperando indefinidamente. Com certeza, 30 minutos é um limite bem claro agora. Isso talvez pressione um pouco mais pela pontualidade, né? Ou talvez crie uma cultura de, tenho 30 minutos ainda. Pois é, a prática vai mostrar, mas o respaldo legal para não esperar existe agora. É bem objetivo. Para a gente fechar essa parte das audiências, a CLT fala mais alguma coisa sobre a ordem, como manter a disciplina ou como registrar o que aconteceu? Fala assim, mas bem rapidinho. O artigo 816 diz que o juiz é quem mantém a ordem na sala e pode mandar retirar quem estiver atrapalhando. E o 817 avisa que tudo o que acontece na audiência deve ser registrado num livro próprio. E desse registro, as partes podem pedir certidões, cópias. Perfeito. Então, para recapitular tudo, honorários de sucumbência, aquela faixa de 5 a 15%, com critérios claros para fixação, a regra da sucumbência recíproca, que é super importante lembrar que não tem compensação, e a questão da inconstitucionalidade daquela cobrança suspensa para o beneficiário da justiça gratuita. Nas audiências, o horário padrão das 8 às 18, o limite de 5 horas seguidas, exceto se for urgente, o aviso prévio de 24 horas para qualquer mudança de local ou horário extraordinário e, claro, a regra dos 30 minutos de tolerância para atraso no início. É isso, né? Exatamente. E o que eu acho, assim, fascinante nisso tudo é perceber como essas regras processuais, que parecem às vezes só detalhes técnicos, um percentual aqui, um prazo de espera ali, como elas impactam diretamente a vida, a estratégia, o dia a dia dos advogados e das partes na Justiça do Trabalho. Fica até uma reflexão, né? Como será que essa regra dos 30 minutos de tolerância, na prática, lá na ponta, está afetando a organização das pautas? Está agilizando? Está atrasando mais? Como será que os fóruns estão lidando com isso pelo Brasil? É um excelente ponto para a gente pensar, sem dúvida. Bom, esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre esses pontos da CLT tenha sido útil, tenha esclarecido as coisas. Muito obrigada pela análise e a gente se vê na próxima. Até